A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 1 Coríntios capítulo 2, e de novo vamos ler essa passagem a qual temos nos referido. É por esta causa que temos compartilhado com vocês as coisas que estamos compartilhando nessas mensagens. Paulo disse... No verso 4 ele diz, e meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! E isso são boas novas. Há muitos anos atrás eu fui salvo em 75, ou seja, há 32 anos, e entre 1977 e 78 comecei a ouvir a palavra. Eu fui exposto ao ensino. Muita gente chama de palavra da fé, mas é só a palavra de Deus. Ok, as pessoas chamam assim por causa da mensagem sobre a fé, mas é só a palavra de Deus porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, eu fui exposto à palavra da fé. Paulo descreve a si mesmo como um pregador da palavra da fé. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor começou a demonstrar a verdade dessa palavra em minha vida e o poder de Deus começou a se manifestar em mim. Minha vida mudou, eu comecei a dar uma virada no que diz respeito ao curso das coisas. Você nunca consegue alcançar a perfeita vontade de Deus. Na sua vida, você nunca pode alcançar seu destino. E entenda que cada um de nós tem um destino. Ninguém consegue alcançar isso sem a ajuda de Deus na vida. Não pode acontecer. Deus nunca quis que o seu destino excluísse Ele. Deus tem um plano. E ouvimos isso o tempo todo e às vezes é até usado demais, mas é uma realidade. Deus vê você vencendo. Ele não vê você como o mundo tenta te pintar. Ele não te vê, talvez como outros disseram que você era. Talvez enquanto você crescia, pessoas na sua família disseram que você não daria certo para nada, que nada daria certo para você. Afinal, nós somos pobres, sempre fomos pobres e sempre será dessa forma, sabe? Mas Deus vê você, glória a Deus, na plenitude de Cristo, na plenitude do Espírito Santo. E é preciso a ajuda de Deus para conseguir isto. Então eu ouvi essas coisas, ouvi a palavra e comecei a agir nelas, porque uma das primeiras coisas que eu ouvi é que a palavra de Deus é a verdade. Se você agir na palavra de Deus, ela se cumpre em sua vida. Então eu comecei a agir e as coisas começaram a mudar. Minha vida que estava indo na direção errada por causa de más decisões que eu tomei, erros que eu cometi, coisas que fiz por ignorância e outras que fiz sem integridade, coisas sem propósito. Eu mudei tudo isso, eu comecei a operar na palavra, comecei a andar em amor, comecei a falar as coisas certas, crer nas coisas certas, acreditar em mim mesmo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E as coisas começaram a mudar. E eu não vou te dizer que tudo mudou da noite para o dia, mas a direção mudou em um instante. As coisas começaram a mudar para a direção correta e eu não digo que eu já tenha alcançado. Eu estou no caminho, irmão, mas glória a Deus, eu comecei a ir na direção correta. E tudo por causa desta palavra, tudo porque o Espírito de Deus começou a se demonstrar na minha vida e eu comecei a operar junto com Ele. E agora então a minha fé espera no poder de Deus. A minha fé não é na doutrina de alguém. Minha fé não espera porque eu ouvi alguém que eu gostei e aquilo apelou para mim. Sim, aquilo pode ter tocado um acorde no meu espírito, uma harmonia, testificando no meu coração que aquilo era verdade, glória a Deus. E eu sabendo que era verdade, comecei a perseguir. Aleluia! E eu comecei a ver o poder de Deus agindo em minha vida. E a demonstração do Espírito sempre produzirá o poder de Deus. Sabe, quando falamos de demonstração do Espírito, é um oceano bem grande para se nadar, meu amigo. As demonstrações do Espírito não são só o que acontece nos cultos. Você pode não perceber isso, mas há demonstrações do Espírito de Deus acontecendo o tempo inteiro na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Sabe, falamos dos dons do Espírito e das manifestações do Espírito Santo e muitas vezes esperamos ver essas coisas na igreja, mas vemos muito mais isto na vida do que na igreja.
Sabe, você está lá fora no seu emprego, na sua escola, e algo vem para você, algo que você não pensou, que não estudou, que ninguém te disse, uma palavra de conhecimento se manifesta em sua vida. Glória a Deus, por quê? Porque Deus está tentando te fazer chegar onde Ele te chamou para estar. Ele quer o sobrenatural agindo em sua vida. Você tem fé em um Deus que é cheio de poder? Você tem fé em um Deus que está além do reino dos 5 sentidos? Você tem fé em um Deus que pode fazer todas as coisas? E você pode fazer todas as coisas operando com Ele? Vamos reforçar essa palavra, vamos manter essa palavra guardada conosco. Você pode fazer todas as coisas em Cristo, que te fortalece. Você pode fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece. Estamos falando de fazer isso no poder de Deus, não na sabedoria humana. Não na sua própria habilidade para realizar, mas no poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer amém para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, temos lido também no livro de Tiago, eu peço que você abra lá, no capítulo 2 de Tiago, sobre a fé ter que ter uma ação correspondente, ou a fé ter que ter uma expressão, senão estará morta. A fé sem expressão está morta. Também falamos sobre outras coisas que estão mortas sem a expressão. Uma das coisas que está morta se não for expressa é o louvor. O louvor tem que ser expresso, o louvor vem do coração, mas tem que ser expresso. Outra coisa é a adoração. Outra é a honra. Alguém me chamou a atenção semana passada e disse, sabe, pastor, tem outra coisa que eu pensei enquanto você pregava, que sem expressão está morta, é o patriotismo. Sabia que isso está certo? Pessoas podem amar seu país de todo jeito, mas se não expressarem patriotismo, não traz nenhum bem. Se você não expressa seu patriotismo votando, então o seu amor por seu país, sua atitude patriótica não tem valor. Mas se olharmos o pessoal de antigamente, que lutaram nas guerras passadas, quando a bandeira é hasteada, eles se levantam e tiram o cap e o põem no coração. Muitas vezes, sabe, essa geração nova não entende o que foi necessário para manter este país livre, o preço que foi pago. Essas coisas devem ser ensinadas e a nossa juventude deve aprender a honrar o nosso país. Amém? Eu disse amém, mas é preciso ensinar a juventude honra para com Deus também. Eles devem aprender a reverenciar e respeitar não apenas a igreja, e não só a reverência quieta, mas a reverência pelo mover do Espírito de Deus também. Devem aprender a expressar estas coisas à medida que o Espírito se move, glória a Deus. A gratidão é outra coisa que sem expressão está morta, não tem valor. A apreciação, o amor, a gratidão. Sabe, as pessoas podem dizer, bem, eu tenho todas essas coisas, eu acredito nisso tudo, eu tenho tudo isso no meu coração, mas a não ser que você expresse isso aos outros, ou expresse a Deus, então é o mesmo que não ter estas coisas. É a mesma coisa que não sentir nada disso. Estas coisas têm que ser expressas, você pode dizer amém? Glória a Deus. A razão pela qual algumas pessoas não recebem de Deus é porque não respondem a Deus. A razão para algumas pessoas não receberem de Deus é não responderem a Deus. Elas dizem que creem, elas dizem, sim, eu abraço isso, mas nunca respondem. Por exemplo, estamos falando num culto e se o Espírito de Deus começa a se mover, sua cura pode estar nesse mover? Seu romper financeiro pode estar nesse mover? A restauração do seu casamento pode estar nesse mover, a salvação dos seus filhos pode estar nesse mover de Deus, mas se você não responder, não vai receber. Amém? Responder à forma como o Senhor está nos guiando, responder ao louvor, responder à adoração, responder às oportunidades. E eu te digo, o Espírito de Deus está constantemente com a intenção de operar em nosso meio. Deus está presente em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Por quê? Porque Ele não vai se manifestar onde não é bem-vindo. Mas Ele quer sim se manifestar continuamente aonde não respondem a Ele. As pessoas podem calar Deus. Você pode calar Deus na sua vida, você não acredita? É só lembrar de como era antes de você ser salvo. Sim, Ele agia, te amava, tentava de todo jeito, mas ei, você pode calar Deus, ignorando Ele, deixando Ele de lado, continuando a desonrar o desejo dEle, o mover dEle, no seu meio, na sua vida. A razão para muitos não receberem de Deus é porque eles não respondem a Deus. Nossos filhos devem ser ensinados a responder ao Senhor. Na mensagem passada falamos sobre o que é familiar, e esta é uma das maiores armadilhas
que impede a resposta a Deus. As pessoas ficam tão familiarizadas com os outros, com coisas, com a forma como as coisas são, que quando algo acontece, eles dizem, ah, muito bem, lá vamos nós de novo. Ou, ah, bem, ele está fazendo de novo. Ah, tudo bem. Estão tentando se mover nessa direção de novo? Não é bem assim, amigo. Estamos falando sobre Deus. A razão pela qual muitas vezes não recebemos de Deus é porque não respondemos, e não respondemos por causa da familiaridade. Familiaridade com um ministro, familiaridade com um prédio, um local, familiaridade com a ordem do culto. Ficamos tão presos em nossa ordem de culto. Essa é uma das razões pelas quais eu tento, especialmente desde que viemos para esse prédio, sabe, fazer as coisas de forma diferente às vezes. Você pode não perceber isso, talvez nem te afete, mas você tem que entender que toda vez que tentamos fazer algo do tipo, sempre haverá aqueles que vão resistir, resistem à mudança, não gostam de uma ordem diferente, não gostam das coisas mudadas, querem a coisa desse jeito. É disso que eu estou falando. Temos que ser flexíveis o suficiente, temos que ser moldáveis o suficiente e sensíveis o suficiente para conseguirmos deixar fluir. Amém? Sabe, se o Senhor diz zigue, é zigue, se diz zague, é zague, glória a Deus. Isso é verdade na vida e é verdade nos cultos. Amém. Glória a Deus. Então não se familiarize tanto. Não vamos deixar as coisas ser tão familiares, a ponto de não querermos mudar. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Temos que treinar nossos filhos, treinar as gerações, na forma como Deus vê e na forma como Deus diz as coisas. E se os treinarmos, eles farão assim. Amém? Eu penso que precisam ser treinados em respeito por Deus, pela igreja, pelos dons ministeriais. Você quer um conselho? Não deixe seu filho ver você criticar ninguém da igreja. Não deixe que ele lhe ouça criticando seu pastor, nem criticando sua liderança. Não deixe ele lhe ouvir criticando outras pessoas. Na verdade, você não deveria criticar, ponto final. Mas se vai criticar, não deixe que seus filhos ouçam. Isso é verdade. Porque você causa danos a eles. Você lança sementes neles e são sementes de desrespeito e desconfiança. Não deixe seu filho ouvir você dizer coisas contra o governo, contra o presidente, contra esta nação. Tem coisas erradas nessa nação, com certeza. Podem ser consertadas, sim. E você será parte da solução ou parte do problema? Você fará parte dos 70% que só fica sentado reclamando ou fará parte dos 30% que de fato faz algo para melhorar para todos? Não fale mal daqueles que estão em autoridade perto dos seus filhos, porque você planta sementes de desrespeito e desconfiança neles. Amém. E a forma como você os treina é a forma como eles agirão. E a forma como estão hoje é a forma como foram treinados até aqui. Uma coisa é dizer a eles para fazer a coisa certa e a outra é mostrar. Eles não farão o que você diz para fazerem, mas o que veem você fazer. Eles vão fazer o que observam. Ensinar é uma coisa, podemos ensinar com palavras, mas treinar envolve a quantidade certa de pressão e de reforço positivo. Reforçar. Louvado seja Deus. Então, vamos treinar nossos filhos sendo bons exemplos. Respeitando o que o Senhor está fazendo, respeitando o mover de Deus. Você pode dizer amém? Então, eis uma boa forma de nos treinarmos. Vá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, veja o que ele diz aqui no versículo 2. É uma boa forma de nos treinarmos e treinarmos as gerações. Ele diz, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Agora note o versículo 2 que lemos primeiro. Ele diz, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando? Repitam, quando? 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 Não se, mas quando? Agora, como somos pessoas da palavra da fé, estamos tão acostumados a vencer, tão acostumados a falar com as montanhas e vê-las se moverem, tão acostumados a permanecer no lugar e vermos o diabo se dobrar diante de nós, que às vezes, sabe, é como se a gente estranhasse quando
as adversidades vêm. E muito disso não é porque a nossa fé é muito grande, mas porque vivemos num país que desfruta de liberdades. Sabe, se você é um cristão na China, você não estranha a diversidade, não importa quanta fé tenha. Se você fosse um cristão em algum país do Oriente Médio muçulmano, você saberia o que é perseguição religiosa, não importa o quão boa fosse a sua confissão. Você entende? Eu não estou dizendo que Deus não cuidaria de você, Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Mas muito que desfrutamos hoje, até nossa prosperidade, não é necessariamente porque somos um povo de grande fé, mas porque os Estados Unidos são uma grande nação. E a economia está bombando. Somos abençoados. Amém? Mas esse é o resultado da palavra de Deus nos últimos 250 anos. Então não há nada de errado com isso, tudo vai bem nesse sentido. Eu gosto disso, me alegro por viver aqui. Sabe, eu colho onde não plantei, eu colho onde outros plantaram antes de mim. Outros pagaram preço para que eu pudesse estar onde estou hoje, então colho os benefícios. Então não estou reclamando e também não sinto nenhuma culpa por isso. Eu me alegro e sou grato. Mas como resultado disso, sabe por que não conhecemos a pobreza? Não como a maioria do mundo conhece. Vivemos num país que tem abundância na área médica, na saúde. Não temos epidemias ou pragas, como há em algumas nações. Temos avanços científicos, tecnológicos. Sabe, tanta coisa boa acontecendo em nossas vidas que são resultado não da minha fé ou da sua fé, mas da fé daqueles do passado, de centenas de anos atrás, que nos trouxeram a este lugar. Vê, ainda é Deus. Não tem como não ser Ele, mas não é algo que esta geração tenha feito por si só. Estão acompanhando? Certo, então estamos acostumados a ter do bom. E muitas vezes, quando as coisas não vão tão bem quanto queríamos que fossem, ficamos meio que... Não, peraí. Não deveria ser assim? Pode ser verdade. Mas a exortação continua, considerai motivo de grande alegria. Não entre em depressão. Não se entristeça. Não se desespere só porque as coisas não estão indo como você queria que fossem. As coisas vão mudar, meu amigo. Mas considerar motivo de alegria é parte do processo de mudança? Então considere motivo de toda alegria quando? Não se quando. Você for testado, provado, quando os problemas vêm, quando a adversidade se levanta. Mas eu não estou crendo em Deus para isso, não importa se está crendo ou não, vai chegar. São provas, sabe? São coisas que vêm para te testar. Você só precisa ser crente há mais de 3 meses. Pode crer no que quiser, o teste vai vir. E aqui está uma coisa que precisamos lembrar. Vamos manter as coisas em perspectiva, ok? Uma prova, para nós, em muitos casos, é bem pequena se comparada ao que muitas pessoas estão passando. Sabe, algo aparece e não é exatamente como você quer. E eu não estou falando de situações que ameaçam a vida, essas são grandes coisas. Mas se não for uma questão de vida ou morte que você está enfrentando, apenas se lembre que há aqueles que estão passando por questões de vida ou morte. Vamos manter isso em perspectiva. Não vamos ficar irados ou perder nossa alegria porque as coisas não estão tão boas. Fique no lugar de alegria, porque é nesse lugar que Deus vai conseguir se mover e operar. Amém? Quando eu penso nos problemas que algumas pessoas têm, eu sou como todo mundo, as coisas vêm. A vida acontece e às vezes vem bem rápido. Coisas que podem te chatear, entristecer. Mas quando eu penso em alguns problemas que algumas pessoas têm, tem pessoas lutando pela própria vida, pela própria existência. Não só nessa nação, mas em todas as nações do mundo. Tem pessoas que perderam toda a sua liberdade e estão passando suas vidas na cadeia. Ministramos para homens e mulheres assim o tempo todo. Pessoas que estão encarceradas por toda a vida. Glória a Deus, somos livres. Podemos levantar e ir aonde quisermos de manhã e voltar à noite. Tem pessoas que não têm essa liberdade. Às vezes é porque as coisas saíram do controle ou porque elas mesmas causaram, mas mesmo assim, eu me alegro por não estar nessa posição. Motivo de toda alegria. Mantenha as coisas em perspectiva. No momento em que qualquer circunstância da sua vida tentar roubar a sua alegria, mantenha isso em perspectiva. Eu vou conseguir sim resolver isto. Glória a Deus. Não importa o que está acontecendo, você serve a um Deus que é grande o suficiente para resolver tudo. Considere motivo de toda alegria.
Tudo vai ficar bem. Considerar é motivo de toda alegria quando? Repitam, quando? Eu já preguei isso na minha própria igreja antes, e teve gente que ficou com raiva de mim porque eu disse quando, porque eu coloquei a ênfase no quando. É verdade. Já teve gente que veio me confrontar face a face, não publicamente, depois, no privado. Por que você disse quando? Eu não estou crendo nesse quando. Eu não me importo. Não fui eu que escrevi. Veja esse quando é tão verdade quanto Marcos 11:23. Marcos 11:23 resolve esse quando? Mas considere motivo de toda alegria. Fique nesse lugar de alegria. Mantenha as coisas em perspectiva. Glória a Deus. Tem pessoas que nasceram em partes do mundo que talvez nunca vejam a luz do Evangelho. Nunca ouvirão o nome de Jesus, morrerão, viverão e morrerão, sem nunca saber que há um Deus de amor lá fora. Mas você não. Você não. Considere motivo de toda alegria. Eu disse considere motivo de toda alegria. Você permanece neste lugar de paz, permanece neste lugar de alegria e se alegra. Lembre do que estamos falando aqui, que as demonstrações do Espírito produzem o poder de Deus. Minha Bíblia me diz em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor e alegria e paz e longanimidade e bondade, e por aí vai. Alegria. Considere motivo de toda alegria. Mantenha em perspectiva. Mantenha o equilíbrio na sua vida. Muitas coisas pelas quais ansiamos e nos preocupamos não precisavam nem de preocupação. Simplesmente não vale a pena se preocupar por elas. Ah, eu não recebi aquele bônus como estava crendo. Não se preocupe, tem outro vindo pelo caminho. Considere motivo de alegria. Ah, eu não fui promovido. Adivinha, as promoções não acabaram. Além disso, eu sirvo a um Deus que é o Deus das promoções, é motivo de alegria. Considere motivo de toda alegria. Amém. Amém. Ah, eu declarei aquele emprego. Eram várias fases da seleção. Mas eu declarei, eu estava em fé e não consegui. Tudo bem. Tem outro logo ali na esquina. Considere motivo de toda alegria. Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte? Considere motivo de toda alegria. Considere motivo de toda alegria. Ah, eu corri uma corrida e cheguei só no 3º lugar. Coisas da vida, considere motivo de toda alegria. A corrida importante ainda não acabou. A corrida que conta, há uma coroa de glória que espera na linha de chegada, considere motivo de toda alegria. Nem sempre você será o número 1 em tudo. Nem sempre você vai terminar no 1º lugar. Você nem sempre sairá com o ouro ou com a bolsa de dinheiro. Mas mesmo assim considere motivo de toda alegria. Porque Deus é bom. E há outra oportunidade logo adiante. A questão é que quando você perde sua alegria e perde essas coisas de vista, você entra naquele lugar de ficar olhando para baixo, de ficar introspectivo e criticando a si mesmo, os outros e aquilo que você achava que cria. Você perde o seu radar, perde o próximo alvo, deixa passar. Fique no lugar da alegria. Não me importa o que está acontecendo. Tem sempre alguém pior do que você. E tem sempre alguém melhor do que você. Então considere motivo de toda alegria. Tem muita gente esperando conseguir o que espera para começar a se divertir, para começar a se alegrar. Como assim conseguir? Eu não sei o que isso significa para você, ou onde é esse lugar para você, mas não espere por ele. Apenas comece a ser uma pessoa da alegria. Comece a se alegrar, comece a desfrutar da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Eu costumava ser a pior pessoa com quem se podia tirar férias. E a razão para isso é que eu não fui criado com férias
A gente não tirou muitas férias em família quando eu era uma criança. Minha esposa, por outro lado, teve várias férias em família, então, quando nós casamos, ela começou a aplicar aquela pressão em amor. Vamos tirar férias? Bem, para mim, é claro, há várias razões para isso. Primeiro, eu não fui treinado para isso. Segundo, boa parte da nossa vida de casado foi cheia de esforços. E até quando entramos no ministério, na perfeita vontade de Deus, ainda estávamos no processo de melhoria. Entenda, ninguém começa no topo da escada, você começa onde está. Eu estava estimulado, estava empolgado, estava tendo o melhor tempo da minha vida no ministério. Mas sabe, há outras áreas na vida. Além do trabalho, do ministério, sabe, existe também o viver, cuidar de si mesmo, cuidar da sua família. E então, ela falava comigo sobre isto. Bem, sabe, quando a gente casou, a minha ideia de férias era um final de semana na praia de Panama City. Não uma semana, um fim de semana. A gente sai na sexta-noite e volta a trabalhar segunda de manhã. Isso não é muito férias, né? Então não tínhamos dinheiro para voar para lugar nenhum. Então tínhamos que dirigir e para chegar em Panama City eram 5 horas. Então, de alguma forma eu assumi essa atitude, assumi essa mentalidade de que eu não podia desfrutar das minhas férias até chegar lá. Então eu enfiava todo mundo no carro e eu dizia, muito bem, usem logo o banheiro porque a gente não vai parar. Se a gente estiver na estrada pela hora do almoço, a gente para, a gente pede algo e come no carro, no caminho. E eu faço o pedido. Demora muito cada um escolher o que quer. Aí a gente parava num drive-thru, ou a gente parava num restaurante de estrada, todo mundo entrava, usava o banheiro enquanto eu fazia os pedidos. 4 hambúrgueres, 4 batatas, 4 refris grandes. Entrava no carro, estamos a caminho das férias. Vamos desfrutar deste final de semana. Eu não sei como eu cheguei nisso. Eu nem pensava sobre isso. Minha esposa falava de sair e eu dizia, ah, sim, vamos para uma conferência. Minha ideia de férias era ir para uma conferência e não há nada de errado com isso, não me entenda mal. Tem tempo para tudo, isso é maravilhoso também. Mas eu só conhecia isto. E sabe, a razão pela qual eu fazia aquilo é porque eu pensava, eu não posso me dar ao luxo de parar. Nem me dar ao luxo de desistir. Não posso fazer uma pausa. Agora, esse não posso me dar ao luxo significava várias coisas. Número 1, eu pensava, o Senhor não poderia fazer sem mim. Segundo, o ministério não poderia fazer sem mim. Terceiro, eu me sinto culpado quando não estou fazendo nada que está ligado a trabalho. Eu me sinto perdendo tempo e gastando dinheiro. Então, eu assumi essa mentalidade. Chama-se espírito de miséria, é isso que é. E aí eu dirigia e uma vez que chegava lá, aí sim eu fazia, ok, agora podemos desfrutar das coisas. Sabe, o Senhor tratou comigo, não aconteceu da noite para o dia, mas o Senhor tratou comigo e como Ele já tratou comigo, eu posso te poupar de toda essa angústia. Eu posso só dizer a você, relaxa, desfrute da jornada. Foi o que o Senhor disse para mim, Ele disse, filho, desfrute da jornada. E falamos de considerar motivo de toda alegria. Toda alegria. Considerar o que motivo de toda alegria? Isto. Tudo isto. Não apenas o destino, não apenas a recreação, não apenas a pausa, mas a jornada. E foi assim que o Espírito Santo me disse, ele disse, filho, aprenda a desfrutar da jornada. Você é como muita gente, espera chegar no lugar para começar a desfrutar da vida. Sempre vai haver esse lugar. No ministério sempre haverá um novo prédio, sempre haverá um novo patamar, um número de pessoas, sempre haverá um livro publicado, um programa na TV, algo assim. Nos negócios, esse lugar talvez seja um novo patamar de lucro para o ano ou um certo número de vendas. Considere motivo de toda alegria o processo todo, a jornada, assim como esse lugar que você acha que tem que chegar. De fato e de verdade, aprenda a estar nesse lugar agora mesmo. Considere motivo de toda alegria. Amém? Porque essa alegria é parte do equipamento de Deus para te ajudar a ser o vencedor que Ele sempre te destinou a ser. Mas sem ela, você amarra as mãos de Deus. Considere motivo de toda alegria. Considere motivo de toda alegria. Não se trata do tipo de carro que você dirige.
Eu estou crendo em Deus por uma Mercedes. Bom, eu concordo com você. Mas não espere até ela chegar para se divertir, dirigindo seu carro popular. Vá a lugares onde você iria, nessa nova Mercedes, como se você já a tivesse. Não é o carro que te faz melhor? Não te torna mais valioso, não significa que a sua fé é melhor do que a de ninguém, e a falta dele não torna a tua fé pior? Não se prenda à casa pela qual você está crendo. Está crendo para uma casa, certo? Eu concordo. Quero que você a tenha, mas não espere chegar até lá para começar a se divertir, para começar a desfrutar da bondade de Deus, para começar a desfrutar da comunhão com os outros. Considere motivo de toda alegria o processo todo. Não venha com essa história, quando eu me aposentar ou quando eu diminuir em 50% as horas que eu trabalho. Considere motivo de toda alegria. Vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e vai pensar, sabe, eu queria ter feito mais com o que eu tinha naquela época. Eu queria ter testemunhado melhor, queria ter aproveitado o momento. Eu queria só ter feito um trabalho melhor. Se eu tivesse que fazer de novo, faria diferente. Não deixe que isso ser o discurso dos seus últimos anos. Considere motivo de toda alegria o processo todo. O bom e o mal. Considere motivo de toda alegria. Alguém diz, mas eu não quero o mal, eu também não quero. Evite ao máximo. Mas quando ele vier, considere motivo de toda alegria. Tudo isso. Glória a Deus. Tire o máximo de cada dia. Você pode ter demonstrações do Espírito o tempo todo? Não só nos cultos da igreja. O tempo todo. E pode ver o poder de Deus em operação o tempo todo. Então, quando as coisas vêm e tentam roubar sua alegria, nem pense em desistir, considere motivo de toda alegria. Todo o processo. Então, lá estava eu esperando chegar no lugar para desfrutar das minhas férias. E o Senhor tratou comigo. A minha esposa já vinha desejando umas férias no Havaí. E muitas pessoas que estão aqui hoje, inclusive, se juntaram e ajudaram a irmos para o Havaí. E quando nos contaram, porque ela estava crendo nisso para o nosso aniversário, quando nos contaram que tinham reservado nossas férias no Havaí de 10 dias, eu fiquei muito grato. Eu disse, obrigado, glória a Deus, aleluia. Mas por dentro eu estava pensando, 10 dias? 10 dias? Eu nunca tinha passado 10 dias em lugar nenhum. 10 dias? E eu pensava, como será que a igreja vai ficar sem mim? Como é que o corpo de Cristo vai ficar sem mim? Isso não é bem arrogante, mas mesmo assim era o meu pensamento. E eu pensei, 10 dias? E aí eu comecei a pensar de forma mais egoísta, pensava, 10 dias, veja bem, o Havaí é uma ilha. Se eu alugar um carro rápido, posso percorrer a ilha inteira em um dia? Eu vejo tudo em um dia, o que vou fazer nos outros? 10 dias? Eu não estava desejando aquilo, mas eu sabia que ela estava. E eu sabia que pessoas tinham se juntado para fazer aquilo. Então eu me submeti. Você pode até rir disso, mas eu te digo a verdade. Eu estava pensando, isso vai ser um inferno. Então eu fui para o Havaí. A gente voou para Oahu e Honolulu. Pegamos um quarto maravilhoso no Rainbow Hilton, lá em cima, no último andar, ficamos olhando. E eu olhava para baixo, para a praia de Waikiki e pensava, isso não é uma praia. Sabe o lugar que eu falei? O Havaí pode ser ele. Sabe, houve um tempo em minha vida em que eu buscava chegar num lugar que não existia. Aí eu olhei lá para baixo, só tinha pedras e areia, e eu disse, a praia de Panama City bateria essa facilmente. Eu ainda penso assim. As praias da Flórida ou do Alabama batem as praias do Havaí, mas não deixe de ir ao Havaí se você puder. Porque tem o resto da história. Eu fiquei olhando para aquela praia e disse, isso aqui nem praia é. Temos praias melhores que estas no Alabama e na Flórida. Mas eu não vou falar nada porque eu sei que ela está gostando. Então a gente desfez as nossas bagagens, e aí foi o primeiro dia. No segundo dia eu me sentia como um gato enjaulado. Tinha uns gatos vira-latas entrando em nosso celeiro e a gente pegou um. Há algumas semanas eu coloquei aquele gato numa gaiola e eu vou te dizer, ele não parava quieto.
não se aquietava. Ele ficava sentado tremendo o tempo inteiro, tentava subir, sair dali, tentava sair da gaiola, não conseguia e voltava, sentava e ficava tremendo assim. Era um gatinho pequeno, nunca tinha sido preso. Não sabia se a mãe dele estava ali. Eu fiquei pensando no que fazer com ele. E aí a mãe dele apareceu, ele ficou miando, chorando. Aí eu soltei ele, mas eu me sentia como aquele gato. Sabe, eu me sentia como numa gaiola, tentando achar um lugar para ir embora. Sabe, eu andava para um lado para o outro impaciente. E a Phyllis dizia, relaxa, relaxa. Eu dizia, eu tô tentando. E eu ficava andando em círculos, olhando pela janela. Eu ficava pensando, mais 8 dias. Então, primeiro dia, segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia, no final do terceiro dia, eu comecei a relaxar e desacelerar um pouco. O quarto dia chegou, o quinto dia. Aí eu comecei a curtir. Quando chegou o 8º dia, eu sabia que só tinham mais 2 dias. Eu pensei, sabe, eu podia fazer isso por mais umas 3 semanas. E desde aquele tempo a minha vida tem sido diferente. O Senhor me ensinou sobre desfrutar da jornada, considerar motivo de toda alegria. E desde então eu tenho sido um tirador de férias profissional. Antes as minhas férias não começavam até eu chegar no lugar. Agora as minhas férias começam no momento em que eu termino o último trabalho que preciso fazer. Mesmo que eu só vá viajar amanhã, as minhas férias começam hoje mesmo quando eu termino o meu expediente. E tem sido assim. E quando eu volto, ninguém me escuta dizendo, ah, que pena que acabou, queria ter ficado um dia a mais, detestei ter vindo tão rápido. Não, porque no momento em que acaba, eu já quero saber qual é a próxima fase. O que quer que seja. Por quê? Porque eu aprendi a considerar motivo de toda alegria. Aleluia! Eu disse aleluia! Agora receba isso. Receba esse conselho de alguém que já esteve lá. E aprenda a se divertir. Eu não quero dizer que tudo que você vai encontrar é divertido, mas talvez uma forma melhor de dizer é aprenda a desfrutar. Onde quer que você esteja, e o que quer que esteja fazendo, com quem quer que você esteja. Não fique procurando sair. Se você simplesmente viver, mantiver esse lugar de alegria, sabe, você vai descobrir que as coisas acontecem bem mais rápido, que as mudanças vêm com mais brevidade e que Deus se move de formas muito mais suaves. Glória a Deus, em vez de desejar estar em outro lugar, isso não é considerar motivo de toda alegria. Alegria é, de fato, mudar o lugar onde você está, transformando-o no que é o melhor de Deus para você a qualquer tempo. Amém? Considere motivo de toda alegria. Quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Glória a Deus. Repitam, considerai motivo de toda alegria. Diga, eu considero motivo de toda alegria. Eu considero motivo de toda alegria. Aleluia! Esses tratamentos médicos que você está fazendo podem não ser divertidos, mas considere motivo de toda alegria. Com certeza é melhor do que estar morto. E se você está morto, considere motivo de toda alegria, porque você vai para o céu. O que é muito melhor do que ir para o inferno. Eu não estou brincando aqui, estou falando sério. Você pode encontrar o que quer que esteja acontecendo em sua vida. Você pode encontrar esse lugar de alegria no Senhor. E essa alegria se torna o próprio veículo que Deus usa para manifestar o seu poder em sua vida. Porque a alegria, na verdade, é uma demonstração do Espírito de Deus. Então aprendamos a ser o povo da alegria. Vamos praticar ser o povo da alegria. Vamos ter como propósito ser um povo de alegria. Vamos treinar nossos filhos para serem pessoas de alegria. Amém? Amém. Eu já aprendi isso antes, eu nunca deixo meus filhos ficarem entediados. Se começam a ficar entediados, eu digo, é melhor encontrar algo para fazer e agir como quem está se divertindo. Então eles nunca ficam entediados e por isso nunca se metem em problemas, porque nunca estão entediados. Ah, tem algo para fazer, toma uma vassoura. Aqui tem um balde, tem uma pá aqui. Quer algo para fazer? Temos algo para você fazer.
Glória a Deus! Ah, não. Estou considerando o motivo de toda alegria. Ah, foi o que eu pensei. Glória a Deus. Falando sério, amigos. Falando sério. Sejam um povo da alegria e treinem seus filhos assim. E eles vão crescer e agradecer. Amém? E isso em si mesmo é uma demonstração do Espírito que produzirá o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, te agradecemos mais uma vez pela alegria de estarmos aqui juntos reunidos. Te agradecemos, pois em sua presença está tudo o que precisamos. E, de fato, não há nada a temer, nada para se preocupar, nada para reclamarmos. Somos gratos, glória a Deus. Porque todas as coisas são possíveis com você. E todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.